E aí, gente, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo. Agora nós vamos dar início nos estudos sobre softwares de computadores. Mas antes de começar a falar, vamos lembrar, né? Como sempre, se inscreva no canal, deixa o like aí. Se você está me assistindo aí pela AVA do IFMT, né? Entra ali em cima no link, tem para cima aí no AVA, em algum lugar, o link para vocês irem para o canal, se inscrevam lá para dar uma moral aí para mim, né? Então vamos lá, beleza? Então, a gente começou a estudar os computadores e eu falei um pouco sobre hardware, né? Hardware é a parte física, como eu já expliquei nos vídeos anteriores, e os softwares são os elementos lógicos, ou seja, aqueles elementos que não existem de uma maneira, vamos dizer assim, direta, né? Então, nesse vídeo eu vou começar a falar um pouquinho sobre os softwares, e nos próximos eu vou explicar alguns desses softwares que nós vamos utilizar, beleza? Então, vamos lá. Pensando aqui. Então, o que é um software? Ele é um elemento lógico. O que quer dizer que é elemento lógico? É um elemento que ele não existe de forma de verdade, né? Ele só está ali em formato de, como eu posso dizer, bits, né? Ele só existe de uma forma binária dentro do computador, tá? Isso quer dizer o quê? Que ele não ocupa um espaço de verdade, né? Ele é basicamente, os softwares são basicamente conjunto de instruções que podem ser seguidas e executadas por um dispositivo eletrônico. Então, eu vou pegar o meu computador, então o hardware lá do meu computador, e vou colocar ele para executar esse conjunto de instruções. Tá? Professor, eu não sei o que é software, tá muito difícil essa palavra. Você geralmente vai conhecer o software por outros nomes. Você vai conhecer ou por programas. Então, quem usa muito computador está muito acostumado com programas. Pode ser só um aplicativo, tá? Então, um aplicativo lá do seu celular ou um app, tá? Isso tudo são softwares. Basicamente, é uma representação daquilo que você vai fazer. Ele vai ser responsável por capturar os comandos que você envia para o computador. Seja esse comando um movimento do mouse, uma tecla do teclado que você aperta, um comando para enviar alguma coisa para a impressora fazer alguma tarefa. Então, isso é a função do software. Ele vai pegar isso, vai interpretar e mandar para o hardware. Então, por exemplo, quando você aperta uma tecla do teclado, ele vai enviar essa informação para o processador executar esse processamento para exibir na tela. Então, se você apertou a letra A, ele vai fazer isso. Então, se você está desenhando com o mouse, como eu estou fazendo aqui com vocês, né? Então, eu venho aqui, deixa eu achar onde está meu mouse, achei aqui. Então, eu venho aqui e faço esse movimento, é o software que está pegando essa movimentação e passando para o mouse para que o mouse possa desenhar na tela isso aí para vocês, tá? Outra coisa que o software faz é gerenciar os recursos de hardware. O que é gerenciar recursos de hardware? Vamos pegar aqui um exemplo bem interessante. Você tem um pendrive, né? Ou vamos pensar no seu celular. Você tem o seu celular. O seu celular não tem espaço ilimitado. Você não pode armazenar informações de forma ilimitada. Então, o que quer dizer que o software está gerenciando os recursos? Ele vai ficar te avisando de tempos em tempos que o espaço que você tem para armazenar suas fotos, ou suas informações, seus aplicativos ali dentro, está acabando. Então, você tem um celular com, sei lá, 64 gigabytes, quando ele chegar lá faltando, sei lá, 5 gigabytes, ele vai te avisar, ó, você tem pouco espaço de armazenamento, você tem que começar a apagar coisas, você tem que começar a mudar algumas coisas ali. Então, ele está gerenciando. Por quê? Porque esse hardware não é infinito, então ele tem que dizer quem e como vai poder utilizar esse hardware ali, tá? A principal diferença do software com relação ao hardware, além da diferença de um ser físico e outro não, né, é que o software está muito ligado com o conceito de licença. O que são essas licenças? As licenças elas vão definir o que pode e o que não pode ser feito com o software. Como assim o que pode e o que não pode ser feito? Então, alguns softwares permitem que, por exemplo, você modifique ele. Modificar o software quer dizer, você pode ir lá no PowerPoint, por exemplo, e mudar o menu do PowerPoint. Então, vamos imaginar que o PowerPoint permitisse isso.
E outros já não, outros já dizem que você não o que você não pode. Então, um exemplo do PowerPoint aqui de novo. Então, o PowerPoint não permite que você faça esse tipo de alteração, tá? Essas licenças, elas podem ser tanto gratuitas quanto pagas. Então, você vai encontrar licenças no mercado que são de softwares gratuitos e licenças que são pagas. Vamos pegar um exemplo bem interessante aqui, né? Você tem o seu celular, você vai instalar o YouTube no seu celular. Ele usa uma licença gratuita. Então, você pode ir lá na loja de aplicativo do seu celular, é um software, você baixa ele para o seu celular e você consegue usar o software do YouTube sem ter pago nada por aquilo ali. Beleza. Mas aí você pega, por exemplo, o... Vou pensar aqui. O... Ai, deixa eu lembrar um software que é pago. Vamos pegar aqui um aplicativo que eu utilizava para transformar meu celular em câmera, que chama Droidcam. Ele é um software pago, então para eu utilizar ele eu tinha que pagar a licença para conseguir utilizar. Então eu instalei ele no celular, paguei lá R$ 10 na época e eu pude passar a utilizar. Então reparem que a gente pode ter licença tanto gratuita quanto paga. E além disso, essas licenças podem ser consideradas como software proprietário. O que quer dizer software proprietário? E aí nesse software proprietário vão se enquadrar os softwares do tipo Edgeware, Freeware, Shareware que tem ali, que eu já vou explicar um pouquinho sobre eles. Mas software proprietário basicamente são aqueles programas que você não tem permissão para fazer alterações. Você não pode modificar nada no software em si. Então por isso que é software proprietário. Você vai ter softwares que vão estar na licença de domínio público. Domínio público quer dizer que esse software está disponível para que qualquer pessoa possa fazer uso do jeito que quiser dele na internet. Tá? A gente tem pouquíssimos softwares de domínio público por questões de patentes, né? Então as patentes têm todo um trâmite para permitir que caia em domínio público e, querendo ou não, os primeiros softwares foram criados há menos de 40 anos atrás, então alguns licenciamentos só permitem domínio público depois de 100 anos que o criador morreu, então acho que não tem nenhum, né? São pouquíssimos. Existem, mas são poucos. Então, os outros dois que eu coloquei, os três que eu coloquei depois, Edgeware, Freeware, Shareware, são exemplos de softwares proprietários. Edgeware são aqueles programas, aqueles aplicativos que você vai colocar no seu celular, no seu computador, e vão te permitir usar eles de uma forma gratuita, mas você ficar vendo propagandas o tempo todo. Então, por exemplo, um joguinho. Tem um joguinho lá, aqueles simplesinhos que você instala no seu celular, e toda vez que você termina uma fase, ele te mostra uma propaganda. Então, isso é um adware, tá? Então, ad vem de advertisement, propaganda, né? Freeware são softwares que te dão acesso ilimitado, né? Continuam sendo softwares proprietários, mas você pode ter acesso ilimitado a todas as funcionalidades. Então, só o aplicativo do YouTube do seu celular é um exemplo, tá? E shareware. Shareware são aqueles programas, aqueles softwares que vão te dar acesso a somente algumas partes da ferramenta. Então, um exemplo que eu dei do programinha que eu utilizei para transformar meu celular em uma webcam. Ele é um shareware, então se eu quiser usar a versão gratuita dele, eu consigo, mas a versão gratuita dele tem uma limitação. Não me deixa, por exemplo, trabalhar com o zoom da câmera, não me deixa mexer na iluminação, eu não consigo ligar e desligar a câmera do jeito que eu quiser. Então ele é um shareware, então eu consigo usar algumas funções, mas muitas das funções estão limitadas. E por fim a gente tem o chamado software de código aberto. Software de código aberto são aqueles programas que não necessariamente são gratuitos, mas que vão permitir que as pessoas possam fazer as modificações do jeito que ele bem quiser no software. Então, vou pegar um exemplo bem prático que a maioria de vocês vai conhecer. O Android. O Android é chamado de software de código aberto. Ele foi criado pelo Google, mas qualquer pessoa que tenha conhecimento no desenvolvimento do Android pode pegar ele e fazer as modificações. Então, é por isso que, por exemplo, cada fabricante tem uma interface do Android diferente. Então a Samsung é de um jeito, a Xiaomi é de outro, a LG é de outro, porque cada um faz a sua modificação, tá? Então esses são os tipos de licenciamento. Além disso, uma outra coisa que nós vamos ter que olhar é como que esse software vai ser disponibilizado, que é o modelo de serviço dele. Hoje nós estamos vendo cada vez mais uma migração para o modelo de software baseado na nuvem. Tá? É um software como serviço. Então, o software está disponível para você como se fosse um serviço. Então, por exemplo,
chaveiro que vai até a sua casa quando você está com algum problema. Então, isso é um software como serviço. Então, esse é um modelo muito comum hoje em dia. Para as empresas, esse modelo de software ele é muito importante. Por quê? Porque ele vai permitir que a empresa possa contratar aquilo que realmente ela precisa. Ela não precisa, não tem que ir lá e comprar um pacote de software completo com tudo, as informações, com tudo, né? Então ela pode ir lá e contratar só aquilo que ela vai precisar. Se tem que aumentar alguma coisa, aumenta. Se tem que diminuir alguma coisa, pode diminuir. Então esse modelo de software é muito interessante. Tá? Quais são os tipos de software? Então aqui a gente vai encontrar uma gama muito grande de discussão, porque cada autor, cada lugar que vocês forem ler, vocês vão ver alguma coisa falando que tem uma classificação. Aqui eu coloquei nas categorias que estão ali, mas entendam que só as duas primeiras são as que realmente importam para gente. São softwares básicos e softwares aplicativos. Tá? Por que são as duas primeiras que importam? Porque são os softwares que nós usamos na maior parte do nosso tempo. Então, software básico é aquele que que é essencial, por isso que ele é básico, ele é essencial para o seu sistema, para o seu computador, para o seu celular. Software aplicativo são aqueles softwares que você vai utilizar para tarefas do dia a dia, né? Então, como eu falei lá, o aplicativo do YouTube, o Word, quem está digitando texto no computador, o Chrome para entrar na internet, então esses são aplicativos. Softwares embutidos são aqueles programas que vêm embutidos em algum equipamento. Então vamos pegar o exemplo de um computador de bordo de um veículo. Ele tem um software embutido. Já vem dentro do veículo. Você não consegue ir lá e fazer modificações diretas ali. Então isso é um software embutido. E software de programação são os programas que nós utilizamos para criar outros programas. São os softwares que nós usamos para criar outros softwares, né? São chamadas linguagens. Aplicativo embutido de programação eu vou falar no próximo vídeo, tá? Nesse vídeo eu vou falar mais do software básico. Vamos lá. Então, o que são softwares básicos? São aqueles programas que estão encarregados de fazer a comunicação entre o computador e o usuário, tá? Entre o computador, no caso, o hardware e o usuário. É ele que vai pegar tudo que está acontecendo dentro do hardware e trazer para o usuário, e pegar tudo que o usuário está fazendo e levar para o hardware. Ele vai entender a linguagem de máquina, tá? Ele pega essa linguagem de máquina e faz a tradução. Basicamente, um software aplicativo, um software básico, desculpa, não um aplicativo, um software básico, ele é um software que foi criado para rodar outros softwares. Tá? O principal exemplo desse tipo de software são os sistemas operacionais. E aí vai incluir Windows, Linux, os sistemas operacionais de celulares, mas isso eu vou falar em outro vídeo para a gente poder focar só nessa parte do estudo. Também vou incluir aí softwares como a BIOS. É um softwarezinho que tem dentro dos celulares, das placas-mães de computadores, os firmwares e os drivers de dispositivo. Ambos, tanto o firmware quanto o driver de dispositivo, vão controlar o funcionamento dos hardwares do seu computador ou do seu celular. Tá? Então, esses são softwares básicos. Básico porque se eu tirar ele do seu celular, do seu computador, não funciona. Tá? Não funciona. Tá? Pensa assim, você tira o Android do celular, tira o Windows do seu computador, você não vai fazer nada com aquele celular ou com aquele computador. Tá? E o que é o sistema operacional? Ele é um conjunto de programas que vai gerenciar os recursos do computador, como eu já tinha falado antes, então vai controlar onde o arquivo vai estar armazenado, quem que pode usar o processador, quem pode usar a memória, e vai realizar a interface com o usuário. Então essa interface bonitinha que a gente está vendo do computador ou do celular, quem faz isso é o sistema operacional. Exemplos, a gente tem o Windows, que é o mais comum para computadores, o Linux, Unix, macOS, BSD, tá? São os principais exemplos. Unix e BSD são exemplos que não são tão comuns para o dia a dia, mas Linux, muitos talvez já tenham visto em algum computador. macOS é para computadores da Apple, então é difícil você ver fora do ambiente Apple. Tá? E o Windows é o mais comum. Então, no ambiente de usuários domésticos, de computadores pessoais, mais de 90% utilizam Windows no mundo inteiro. E aí, para dispositivos móveis, os dois principais, se não os dois únicos, atualmente Android e iOS. Né? Android para grande maioria dos celulares e o iOS para os celulares da Apple. Tá? Então, gente, é isso. No próximo vídeo eu volto dando continuidade no estudo sobre softwares.
E de novo, não se esqueçam de se inscrever, vai aparecer em algum lugar por aí os cardzinhos para vocês clicarem, assinarem, acessarem os outros vídeos. E é isso, valeu pessoal, até mais.